Muito bom estar com vocês, muito bom estar perto de quem gosta de música. O nosso negócio é falar de música. Todo mundo sabe que o brasileiro gosta muito de praia, gosta muito de carnaval, gosta muito de fazer festa, gosta de viajar, enfim, gosta de picolé, uma série gosta muito de chocolate, mas música está no sangue da gente. E todos nós temos música correndo pelo nosso sangue. Razão pela qual nós vamos contar fragmentos, histórias, momentos importantes da música do Brasil. A mais ampla e genérica parte do nosso querido cancioneiro brasileiro. Sozinho não dá para fazer isso, porque a gente precisa de especialistas. Então, o primeiro nome que nós vamos chamar hoje é um dos autores dessa ideia de contar a história da música do Brasil. Não existe nenhuma pretensão de fazer um compêndio histórico, nada disso. Não há cronologia, não há nada muito específico, porque o que nós vamos contar é o que brota de dentro de cada um de nós. Os entrevistados que virão nos próximos capítulos, nas próximas edições, vão enriquecer esse nosso trabalho. Então, eu convido o meu querido companheiro, parceiro, grande homem de música, da música do Brasil, Manuel Barenboim. Olá, Luiz Fernando, olá a todos que estão aqui nos vendo, nos ouvindo. Como o Luiz disse, a música brasileira é de uma vastidão imensa. O tamanho do Brasil, nós temos música brasileira em qualquer canto, em qualquer lugarzinho você vai encontrar alguma coisa de música brasileira específica, diferente. Então, e isto engrandece, dá espaço para você poder viajar, criar coisas, ouvir. E, como a gente sabe, temos aí história para contar. Temos muita história para contar da música popular brasileira, da música clássica brasileira. É isso. E o Luiz Fernando, aqui como parceiro, vamos tentar relembrar todas as coisas, os nomes mais importantes, autores, compositores, músicos, maestros, cantores, cantoras, grupos vocais, vocalistas, gente de background, parte técnica que é fantástica nesse Brasil. É isso aí. Estaremos presentes sempre aqui com alguma historinha. E as pessoas que estarão aqui também irão contar, irão trazer vamos dizer assim, este bolo de chocolate, já que o Luiz falou de chocolate, este bolo de chocolate que é a música brasileira, que é saborosa, que é fantástica. Ok. Dito isto, eu acho que a gente precisa se apresentar um pouquinho, nada muito longo, nada muito chato, mas eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, de como é que eu me descobri amante de música, como é que eu percebi na vida que eu tinha alguma coisa a ver com isso. E então, nesta oportunidade em que eu me senti um não músico, vamos começar pela negação. Meus primos e eu montamos um grupo musical, lá nos anos 60, época dos Beatles. Todo mundo tinha uma bandinha, a gente chamava de conjunto, não era banda. E aí começaram, o que você toca? Aí um toca guitarra, o outro não sei o quê. Eu tinha vontade de tocar piano. Pensei muito nisso, pedi ao meu pai muito cedo, ele falou, não tenho dinheiro para comprar piano, não dá para carregar piano nas costas, se você quiser, eu te dou uma sanfona. E num aniversário de tantos que eu fiz nestes 73 anos de vida, eu ganhei uma Scandale, aprendi com Dona Darclé Petit, que era neta de Carlos Petit, na casa em que nasceu Carlos Petit, na Vila Mariana. Comecei lá, né? Mão direita, mão esquerda, até que começou triângulo,
passa para o sustenido, aí complicou. Eu só consegui tirar Noite Feliz, Parabéns a Você e Ó Minas Gerais, de um método bastante conhecido, e daí para frente não saiu mais nada. Eu falei, não é a minha praia. Eu vou partir para outra jogada, e comecei a comprar disco, tocar disco em casa. Tocar disco é muito mais fácil do que produzir. E lá pelas tantas eu descobri um sujeito no interior, a história é muito longa, vou passar por cima dos detalhes. Ele estava com um gravador, eu perguntei o que era aquilo, ele falou que ele rodava aquela fitinha, era um gravador dos primórdios ainda, da marca Philips, alemão, e ele disse que durante o culto na igreja evangélica, a qual ele pertencia lá no interior, ele rodava uma música de fundo, e aquilo criava um clima bom. Foi a coisa. Pegou na veia, e eu falei, eu quero um desses, aí pedi para o meu pai, lá por 1962, por aí, meu pai conseguiu um carnê da Mesbla, e aí comprou um gravador, não igual àquele, Philips, que ele não encontrou, mas um muito bom também, da marca Geloso. E aí eu comecei a me interessar, fiz na Escola Estadual da Penha, um primeiro programa, que acabou sendo uma relíquia para a época, e ali eu acho que nasceu o radialista. Depois eu fui fazer faculdade de comunicação, da faculdade de comunicação eu fui para rádio e televisão, com especificidade, a gente tinha que escolher jornalismo, rádio, televisão, cinema, e eu fui exatamente para a área de rádio e televisão. Trabalhei quase 10 anos em televisão, na TV Cultura, logo no começo da nova fase, quando ela passou para o governo do Estado de São Paulo, e depois vieram outras oportunidades, e eu fui passando de rádio AM, musical, Rádio Excelsior, depois Rádio Difusora, foi a primeira rádio que eu dirigi, e na sequência, com o fechamento da Rádio Difusora, fui chamado pela Jovem Pan para ajudar a montar o FM, que era a primeira fase, já em 1981. Dali deu certo, nós fomos para a Rádio Cidade dar sequência a um trabalho que já estava já estava criado. Eu só tive que criar algumas novidades, dar alguns toques para torná-la um pouquinho mais popular. De lá, Transamérica, e acabei voltando para a AM, quando eu assumi a Rádio Bandeirantes AM e FM de São Paulo, e criei a Rede Bandeirantes de Rádio. Implantei, na verdade, a Rede Bandeirantes de Rádio. Daí para frente foram quase 10 anos também de um bom trabalho, modéstia à parte. Daí para a Rádio Capital, e aí eu me cansei e fui tirar férias. Em paralelo, eu fui professor. A gente, às vezes, está professor. Eu não nasci professor, mas aquela coisa de saber alguma coisa um pouco a mais do que os colegas e passar para eles me incentivou bastante. Eu acho que tudo que a gente tem, tudo que a gente aprende, a gente deve passar para as pessoas. E essa função que eu abracei de professor durou 30 anos, até que eu me aposentei. Mas nessa vida, nessa carreira, nessa correria toda, eu esbarrei num produtor de música, como eu esbarrei em vários outros, num diretor de gravadora, como vários outros, divulgador. A gente conheceu muita gente porque estava de um lado do balcão, enquanto outras pessoas estavam do outro lado. E uma dessas pessoas é este nosso querido amigo Manuel Barenboim, que vai contar um pouquinho do lado dele. Vamos lá, Manuel. Bom, a minha história começa no Paraná. Nasci no Paraná, viemos para São Paulo, a família nossa veio para São Paulo no final do ano 49, do ano 50. Fiz a minha escola ali, nós fomos morar no Bom Retiro. Estudei ali no Colégio Renascença, na Escola Sholem Aleichem, onde fica o Teatro Taíbe, prédio mais conhecido como Casa do Povo.
E só que tinha uma coisa, meu pai tinha uma rádio vitrola em casa, e eu me apaixonei por ouvir rádio. Ouvia rádio direto. Chegava da escola, fazia lição e sentava ali, como o papai tinha uma vendinha, que a gente chamava, né? Era um mercadinho. Tinha uns sacos de arroz e feijão que a gente colocava ali e sentava e ficava ouvindo o rádio. Essa paixão me levou a duas coisinhas. A primeira delas me apaixonei por uma música chamada Banana Boat Song, do Harry Belafonte. E lá foi meu pai para o centro da cidade buscar o disco 78 rotações do Banana Boat Song. E foi indo isso, essa vontade de estar na rádio, essa vontade da música em si foi me pegando, e quando eu vi, eu estava já indo à Rádio Bandeirantes, a Rádio Record, a Rádio Piratininga, a Rádio Excelsior, todas as rádios que ficavam no centro de São Paulo, eu andava de uma para outra. Até que um dia embarquei num programa que eu gostava de ouvir, fui conhecer Walter Silva, o Pica-Pau. E ali virei secretário do programa. E de secretário do programa, convivendo, vindo, indo e voltando, e conhece esse, conhece aquele. Um dia, infortunadamente, meu pai teve que parar de trabalhar e eu tinha que começar a trabalhar. Então, virei para o Walter e perguntei se ele conseguiria emprego para mim, e lá fui eu trabalhar de office boy da gravadora RGE. Aliás, meu primeiro chefe nesse departamento de divulgação foi José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni, que era o diretor de divulgação e propaganda e promoção da gravadora. Dali virei divulgador, aí cansado de divulgação, o Walter foi para o Teatro Paramount, eu acabei largando tudo e indo trabalhar em teatro, participei de todos aqueles shows que foram produzidos no Teatro Paramount, inclusive o Dois na Bossa, Jair e Elis, que eu tive a parceria de poder gravar junto, estava junto, era meio um operador dos microfones. Eu levava, trazia, tirava, trocava, ia fazendo isso enquanto o Rogério Gauss era o técnico da gravação. Dali, acabei indo parar na TV Tupi, que o Walter começou um programa chamado Boss 65 na TV Tupi. O Cassiano Gabus Mendes, que era o supervisor, era o superintendente da emissora da Rede Tupi de televisão, me viu trabalhando ali com o Walter e também com o Abelardo Figueiredo, num programa chamado Spotlight, estrelado por Wilson Simonal e o Luiz Gustavo, o ator. E o Cassiano me convidou para ser diretor musical da Tupi. Fui para lá, comecei a trabalhar lá, só que aquela coisa de disco me chamou de volta, aí fui parar de volta na RGE e comecei a trabalhar como assistente de produção do falecido Júlio Najib, que era o diretor artístico. Nessa época, já começando a ir para o estúdio para gravar e tudo, começaram a aparecer as histórias. Então, daí Toquinho, daí Chico Buarque, daí Cláudia, Zimbo Trio, Erasmo Carlos, dentro do cast da RGE. Da RGE acabei sendo convidado pelo Luiz Mocarzel e pelo Armando Ptiliani, que o Luiz era o gerente da Fonogram, Philips Polydor, em São Paulo, e o Armando era o diretor artístico geral do Brasil. O Armando precisava de uma pessoa em São Paulo, e lá fui eu, à véspera do Festival de 67, levando já em consideração que, em 66, eu fui o produtor da banda do Chico Buarque. Em 67, de repente, me vi de frente com o maior caso da música brasileira. Aqui, dos que já estavam e do que estava nascendo naquele ano. Então, daí para frente, Jair, Chico ainda não, mas Jair, Caetano, Gil, Gal,
Mutantes, que eu acabei levando para a empresa, a Elis, que eu não era produtor, mas que convivia ali também. E durante 4 anos direto foi uma maravilha, foi lindo. Tive a honra e a bênção de poder estar na Hora da Tropicália, que para mim é o meu ponto de referência, junto com Chico Buarque. E fui indo, passei por mais coisas, tive uma produtora de vídeo, produzi, através da produtora de vídeo, fizemos shows de Leandro e Leonardo em Goiânia para 70 mil pessoas. O único vídeo ao vivo, o único vídeo de palco de João Paulo e Daniel na cidade de Brotas, a gente dirigiu, e fui parar em televisão de volta, fora aquela época da Tupi, fui parar na Record, durante 11 anos trabalhei na produção de trilhas musicais das novelas, que a Record tinha começado a teledramaturgia, e hoje estou aqui em Israel, convivendo com os amigos aí no Brasil, mantendo essa relação maravilhosa que a tecnologia nos dá. É isso. E aqui estamos, eu e o Luiz Fernando Malhoca, para a gente poder mostrar para vocês e contar para vocês coisas da música brasileira, histórias, causos, sabe? Aquilo que você já ouviu falar, aquilo que você nunca ouviu falar. Tá? E é isso. Vamos estar sempre juntos aqui por muito tempo, se Deus quiser. É isso aí. É muito bom a gente poder ter ao lado um homem, um profissional que tem esse cabedal de conhecimentos que o Manuel tem. Todos nós passamos por várias fases na vida e encontramos gente e tal. O Manuel mantém amizade e fortes ligações com muita gente importante, faz e pontifica na música do Brasil. Por isso é que ele citou no começo que nós vamos conversar sobre tudo. Nós vamos falar com executivos da música, que é um lado que ninguém conhece. O pessoal de divulgação, o pessoal da gravadora, Manuel conhece bem, mas nem todo mundo, entre as pessoas que só ouvem, curtem, consomem a música, sabem como é que é o funcionamento. Então, cada uma das pessoas que vão ser convidadas para trabalhar aqui com a gente, para contar um pouco da sua história, vai deixar alguma coisa muito interessante que a gente também vai descobrir, que a gente vai aprender, e daí para frente o resto é uma festa. Manuel, eu acho que por enquanto essa ligação Brasil-Israel já está ótima, de bom tamanho. Nós vamos em breve trazer outras pessoas de outros lugares, que não há mais barreiras agora com essa facilidade das telecomunicações, das mídias sociais, etc. Nós vamos poder conversar com gente que está em diversas partes do mundo fazendo música do Brasil. Luiz, deixa só complementar 2 coisinhas. Uma, os nossos espectadores, os nossos parceiros de audiência vão conhecer também um pouco mais do Luiz. O Luiz, fora aquilo tudo que ele já falou, pouca gente sabe o que foi o Luiz por detrás de todas essas coisas, de rádio. A criatividade do Luiz é muito importante vocês saberem, e vocês vão conhecer com o tempo. E segundo, Luiz, uma coincidência. Do mesmo jeito que você teve o caso com o piano, com a sanfona, tá? Eu tive com violão. Eu quis, trabalhando direto com música, falei, eu preciso tocar algum instrumento. Só tocava campainha até aquela hora. Aí procurei Paulinho Nogueira e falei, Paulinho, eu queria aprender violão. Ele falou, só que, Manuel, não tenho espaço, estou com todos os meus horários já fechados, tal. Mas, olha, tem um aluno meu fantástico que já está dando aula, ele é uma pessoa maravilhosa, você vai adorar. Falei, tudo bem, é Antônio Pet Filho, o apelido dele é Toquinho. O telefone dele é esse, tá? Lá vou eu para ligar para o Toquinho
Ligo para o Toquinho diz, bom, tudo bem, você pode vir até aqui minha casa? Falei, tudo bem, onde você mora? Aqui na Rua Anhaia, no Bom Retiro. Falei, eu moro no José Paulino, na esquina com a Júlio Constantino. Então, você conhece meus tios, os donos da padaria do seu Fiola? Eu falei, conheço. Final da história. Tentei a tocar o I Lily I Low e não saí de I Lily I Low. E parou aí. Aí eu resolvi só ficar por detrás do vidro, que já era suficiente. É isso. O ideal é a gente descobrir exatamente o que é que a gente veio fazer aqui nessa terra, né? Tem gente que não percebe, não sabe da sua missão, que gosta disso, ou porque hoje, inclusive, com o excesso de faculdades e cursos, esse negócio que a educação virou, então as pessoas ficam escolhendo para ver o que aparece mais, o que dá mais. Não é tanto vocacional como foi no nosso tempo. Então, a gente descobriu no meio do caminho que tinha um fio de conduta, né? No meu caso, eu sabia que era a música, apesar de ter feito radiojornalismo e outras coisas mais, mas a música me levava por todos os cantos e eu não era capaz de interpretá-la, então eu fui procurar o outro lado. É bem isso que você falou, a gente gosta de uma coisa, vê todo mundo apresentando e tal. Naquele tempo da banda, nos anos 60, lá dos meus primos, eles me chamavam de empregário. O que é isso? É um misto de empregado com empresário. Então, ó, quem marca as gravações, quem marca os shows, quem é que vai tentar, não digo vender show, porque não era o caso, mas apresentar a gente, fazer bailinho na casa de um e de outro. Quem subia na escada e ficava puxando o fio para instalar música, luz pisca-pisca, para fazer aquele acompanhamento da música, a luz negra. Quem comprou o primeiro tijolo de 220 volts, que era uma coisa incrível, de pesado, a lâmpada da luz negra eu ainda tenho guardado, daquele tempo, do tempo de Pata-Pata, da Miriam Makeba, que você conheceu bem, e outras coisas mais. Depois você fica descobrindo que é legal comprar cartolina, que hoje se chama de cor cítrica, mas eram cores que, conforme a luz negra batia, elas acendiam, né? Eram cores muito estranhas, o verde-limão, o amarelo cítrico e mais não sei o quê, e tinha um laranja também muito forte, e aí as pessoas faziam disso uma festa. Então eu fui comprar cartolina, fiz recortes para pendurar aí no salão que eu tinha em casa, e também, quando alguém nos contratava para fazer bailinho de fim de semana em casa e tal, cada um de nós cuidava. Agora, eu nunca toquei nada. Quando muito saiu um LP da EMI Odeon, pela primeira vez, pelo menos que eu tenha conhecimento, com a contracapa, que era plastificada, com as letras das músicas dos Beatles. Aí eu fui fazer backing vocals, ou seja, me meti a fazer lá no fundo, enquanto os demais tocavam e tudo mais. Eu tive dois grandes nomes, que eu posso citar, um deles que até hoje é músico, João Paulo de Almeida, que foi um sucesso como tema de novela da Rede Globo, quando ele gravou Voltei para Você. Foi um tema bastante legal. Está morando hoje em Campos do Jordão, tem um estúdio de gravação de comerciais e ainda produz e ainda é fã dos Beatles. E também com o Zé Marcos Brando Santilli, o Zezo, que foi um grande contrabaixista, que quase tocou com os Beat Boys. Depois nós vamos conversar, numa hora que cruzarem as histórias, nós vamos conversar com isso, porque com certeza você não sabe que os Beat Boys ensaiaram no meu salão, na minha casa, durante um bom tempo, quando pegou fogo na Casa de Portugal, o amplificador do Tojo. Mas isso aí a gente conta no meio do caminho. Todos nós temos um pouquinho dessas... Quando chegar no Icália, a gente fala dos Beat Boys. Pois é. Então, por enquanto, nós vamos ficar na expectativa dos próximos programas. Aos poucos, dentro do YouTube, no nosso canal, vai ser fácil as pessoas identificarem a música do Brasil, vai ter uma série especial, e a cada
programa, a cada número de programa, a cada série, você vai ter as informações de quem participou, da ficha técnica e etc. Alguma coisa mais, professor doutor Manuel? Não, as histórias estão aí, estamos aguardando só o momento de começar. Vamos lá. Então, tá bom. Então, em breve estaremos de volta, já com esta série toda no ar, e você poderá, dentro do grande menu que vai ser oferecido, você pode escolher aquele programa que mais houver interesse ou mais despertar interesse. Por enquanto, obrigado, doutor Manuel Barenboim, direto de Israel, e em breve estaremos aqui com novos programas. Forte abraço. Um abraço a todos, abraço, Luiz. Até mais. E nós ficamos por aqui, agradecendo da maneira mais simples, mas de coração, que nós podemos fazer.